Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra trazer uma review de um livro. É a primeira vez que eu vou gravar um vídeo assim. Então pode deixar aqui nos comentários o que vocês gostam, o que vocês não gostam, que eu vou estar ouvindo muito a opinião de vocês. Bora lá! Então o livro que eu escolhi pra trazer aqui hoje é esse aqui. É A Direção da Alma e a Vida Perfeita, de São Boaventura. E vamos falar um pouquinho do autor para vocês conhecerem mais a fundo. Então, São Boaventura, ele foi um teólogo e filósofo escolástico medieval, nascido na Itália no século XIII. Aos 20 anos, ele entra para o convento dos franciscanos e aí no decorrer da sua vida também, ele se tornou amigo de São Tomás de Aquino. Essa obra em específica que eu estou trazendo para vocês, que é A Direção da Alma e a Vida Perfeita, ela traz os princípios básicos aí para conduzir a nossa vida espiritual. Então ele é um guia para a gente ordenar as nossas práticas de devoção e alcançar a nossa santidade. Então esse livro específico aqui, essa versão que eu tenho, ela é bem simples, eu vou mostrar aqui para vocês. Ela tem 120 páginas, eu fiz uma leitura inclusive bem ativa dela, de escrever as coisas, sabe? Então não é um livro super grande, ele é um livro pequeno, simples, a linguagem é fácil, algumas palavras em específico, sendo bem sincera, eu fui pesquisando o significado, mas o próprio livro ele vai sendo muito explicativo, né, em si mesmo. O conteúdo ele é simples, que nem eu falei pra vocês, e parece ser fácil de colocar em prática, mas se a gente for fazer um estudo profundo nele, não é nada fácil, porque aqui ele traz todo um guia espiritual que, gente, se fosse fácil, todos seríamos santos, né? Então, eu vou falar minhas considerações e falando sobre as partes no decorrer do vídeo aqui, senão eu conto todo o spoiler de início. Bom, então o livro, ele é uma junção de dois pequeninos livros, né, que seria A Direção da Alma e a Vida Perfeita. A primeira parte, ele traz como a alma, ela deve ser com Deus e com o próximo, porque é só trabalhando nisso que a gente vai conseguir ter uma base sólida. Então eu anotei aqui que para a gente conseguir edificar, a gente precisa ter uma ideia altíssima, piíssima e santíssima de Deus. E se abraça a lei do Senhor com a humildade, devoção e pureza. Então, no decorrer do livro, ele vai trazendo e explicando o que é cada um desses pontos que a gente precisa trabalhar e, de certa forma, conquistar aí nos nossos corações. Então, das faltas, a alma ela se refaz pelo arrependimento, pelo santo temor e pelo santo desejo. E na convivência com o próximo, devem resplandecer a modéstia, a justiça e a piedade em suas diversas formas. Então, gente, como eu falei antes, todos esses termos, eles são explicados no livro. Ele explica o que é o termo e como a gente faz para alcançar, para conquistar isso, tornando aí, de certa forma, mais fácil a gente saber como viver de uma forma cada vez mais santa. E esse tratado, que é A Direção da Alma, ele foi escrito para a princesa Branca, que ela é filha de São Luís, que era o rei da França na época. A segunda parte do livro é A Vida Perfeita, e ela traz em 8 capítulos o que a gente precisa procurar realizar em si, que é o ideal aí que Deus nos chamou para este mundo. Então, a nossa vida espiritual, de acordo com o livro, ela precisa começar pelo conhecimento de nós mesmos e ela termina na perseverança. Então, através desse caminho, a gente tem 8 etapas aí, capítulos, que a gente vai trabalhando no livro para chegar nessa prática final, que é a perseverança. A gente conseguir persistir nas nossas orações e tentando sempre, como eu disse, buscar a nossa santidade. Então, a gente tem 2 escadas no livro que conduzem ao fim almejado, que é o desapego das criaturas e a união com Deus. Então ele vai trabalhando essas 2 partes e cada uma dessas é conduzida por 3 degraus. O homem espiritual, ele deve desapegar de si mesmo pela humildade, do mundo pela pobreza e dos homens pelo silêncio. E para se unir com Deus, a gente precisa trabalhar a oração, a lembrança da paixão de Cristo e o perfeito amor. Então este opúsculo
ele foi escrito a pedido da Isabela, que é a irmã de São Luís, que é o rei da França na época. O que eu consigo falar para vocês, assim, além dessas informações mais técnicas do que vocês encontram no livro, né? A minha intenção de trazer a review aqui não é vir falar os pontos que tem no livro, que nem vir explicar o que é cada um. Eu acho que isso aí o próprio autor vai saber fazer muito melhor que eu, do que montar apenas um resumo e trazer. A minha ideia é trazer mais o que eu senti, o que isso me despertou. E caso você tenha interesse também, que possa fazer essa leitura, que inclusive é muito rápida, você pode fazer em um final de semana, por exemplo. Eu escolhi fazer um pouco mais de tempo, não por ser uma obra grande, mas porque eu quis realmente ir lendo aos poucos e ir trabalhando. Porque pra mim, pelo menos, é uma obra que me traz muito conhecimento. Eu tô voltando a participar da igreja faz pouco tempo, então tem muitos dos termos e das explicações que, por mais que sejam básicas, ainda não é de total conhecimento meu, ou se ainda não é de total ação minha. Então, mesmo sabendo, eu preciso relembrar, voltar, me aprofundar, tentar entender mais para realmente colocar 100% isso em prática. Uma coisa que eu notei aqui é que esse livro, ele fala que o conhecimento ele não é só feito por fora, então o que a gente vai buscar em livros, eu mesma me coloco nessa situação de sempre tentar estar aprendendo com os estudos, mas ele também vem da nosso interior, que é do nosso devoto coração. Então eu acho que o livro ele conseguiu despertar bastante isso em mim, esse interesse, essa necessidade que um ser humano tem de estar sempre em movimento, em oração, buscando cada vez mais se aproximar de Deus, porque se a gente quer que Ele seja nosso amigo, se a gente quer se aproximar dele, a gente necessariamente precisa querer conhecê-lo, e não tem como conhecer Ele apenas lendo as coisas. A gente tem esse privilégio de ter o contato direto com Ele, então por que não fazer dessa forma, né? Então basicamente eu recomendo esse livro para todas as pessoas. Eu acho que é um livro antigo, um livro bem explicativo. Ele, assim, os ensinamentos que esse livro traz, eles perduram até hoje pra gente. Então, se você tá começando recentemente na igreja, ou voltou há pouco tempo, ou até tem interesse em voltar, eu acho que é uma obra básica que você precisa ler. Assim, desde o início, às vezes a gente quer começar com livros muito difíceis e que demora a leitura. Esse livro ele é muito fácil e rápido de se ler, e acho que ele vai trazer uma grande direção, ser um grande guia para você. E também, se você já participa há muito tempo, eu acho que tem muito essa questão que eu disse, da gente sempre tá lendo, estudando e colocando em prática, muitas vezes coisas que parecem ser simples, mas que acabam não acontecendo realmente sempre. E isso é normal, eu acho, na minha concepção, só que a gente tem que sempre estar tentando buscar a mudança, né? Eu acho que o maior intuito da vida é isso, a gente poder sair da nossa zona de conforto e buscar cada vez mais os nossos objetivos. Então, gente, de uma forma bem simples, é isso que eu queria mostrar. Essa parte da leitura ativa que eu falei, eu costumo grifar muitas coisas que mais me chamam atenção, eu anoto o significado de palavras que eu não sabia. Então eu recomendo muito que vocês façam a leitura dessa forma, porque é uma obra que eu quero reler em outros momentos, só que assim, se a gente for ver bem, sempre tem muita coisa pra ler. Então não é sempre que eu vou poder estar pegando um livro e lendo inteiro de novo. Então o meu intuito ao eu lembrar que eu li alguma coisa em tal livro, eu venho, tento reconhecer mais ou menos qual é a parte que tá, e eu sei que eu grifei, eu fiz anotações nos pontos mais relevantes pra mim, pelo menos nesse momento. Então é algo que eu posso usar como uma busca, uma pesquisa mesmo, em alguns momentos específicos que eu quiser me relembrar de algum ponto. Então é isso, gente, tô muito feliz com essa review. Foi básica, simples, eu demorei bastante pra anotar o roteiro, mas eu acho que eu consegui falar tudo o que eu queria. Se vocês têm alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, que eu posso tentar ajudar no que eu conseguir, eu vou estar fazendo. Deixe o seu comentário,
se inscreve no canal e compartilha com seus amigos que vocês querem recomendar esse livro e de repente aí vocês acabam até lendo juntos. Então, muito obrigada por estarem até aqui e até o próximo vídeo.